Existem três coisas que você deve fazer para poder vencer a batalha da sua mente. Vencer a batalha da sua mente é da maior importância, porque a sua mente é a área que controla todas as outras áreas da sua vida, ou pelo menos através da qual você afeta as outras áreas da sua vida. Você afeta a sua família, você afeta seu trabalho, sua carreira, seus sonhos, sua saúde, por meio da sua mente, por meio daquilo que povoa a sua mente, dos seus pensamentos. E se você perder o controle da sua mente, pensamentos negativos tomam conta, e daí isso vai afetar todas as áreas da sua vida negativamente, trazendo péssimos resultados. Por isso é de extrema importância você vencer a batalha da sua mente, porque diariamente pensamentos negativos de tristeza, de baixa autoestima, eles vêm para poder deixar você para baixo, eles vêm para poder te convencer de que você não é tudo aquilo, e você precisa vencer essa batalha todos os dias. Eu venho trazer para você aqui 3 pontos que você deve fazer para poder obter a vitória na sua mente. Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estou fazendo. O primeiro vídeo eu fiz hoje ainda e já lancei. É um vídeo em que eu me expus um pouco e contei um pouco da minha situação atual, de algumas batalhas que eu tenho passado, e todos têm batalhas, e o interessante é que todos nós temos Deus disponível para que nós possamos em oração buscá-lo e obter força para poder vencer. Mas se você quiser ver esse vídeo, se me lembro bem, o título era assim, 2 sinais de Deus para poder sair do fundo do poço. Foi parecido com isso. Peço a gentileza de que você procure aqui no canal e assista também esse vídeo, não é? Muitas vezes nós estamos no YouTube assistindo, né, vídeos, e pessoas dizem coisas positivas, motivadoras, e a gente às vezes se esquece de que essas pessoas também passam por situações difíceis. Então, neste vídeo aqui eu vou dizer aquilo que eu acredito, e no outro vídeo eu disse aquilo pelo que eu passo. Então, eu acredito que o primeiro passo da vitória é ter o seu pensamento conectado com coisas positivas e com o sonho que você tem, com a vitória que você quer alcançar, com fé na sua mente. E apesar de que a circunstância diz coisas diferentes, as coisas que acontecem na vida às vezes dizem que você é derrotado, que você não vai conseguir, eu acho que o primeiro passo é você manter a sua mente conectada com a fé, com aquilo que é positivo, com o seu objetivo. E é algo que eu pratico, tá? Então, apesar de que o outro vídeo foi como uma confissão, esse vídeo é como também uma confissão de fé. É uma prova prática daquilo que eu vou te ensinar agora, de que é as 3 coisas que você deve fazer para poder alcançar vitória em sua mente. Então, a primeira coisa é a seguinte: existe uma história de um soldado, essa história está na Bíblia, tá? Um soldado de Davi, que ele demonstrou muita coragem. Ele estava no exército, e esse exército estava batalhando contra um exército inimigo. E essa batalha muito renhida. E era uma batalha como aquelas de antigamente, ou seja, não havia arma de fogo, né? Toda batalha é terrível, mas essa era com espadas, lanças, e uma batalha muito renhida, e aquele exército inimigo foi mais forte. E eles começaram a ser vencidos por aquele exército inimigo. E aí eles finalmente decidiram que era hora de fugir, ir embora e procurar uma outra oportunidade para poder retomar uma nova batalha contra aquele exército inimigo. E aqueles soldados, aquele grande grupo de soldados, eles começaram a fugir e a correr para poder procurar abrigo em um lugar forte na cidade, por exemplo, que a cidade era murada, né, naquela época, e aí eles poderiam se proteger dentro da cidade murada. E eles fugiam daquele exército inimigo quando este soldado estava passando por um campo de lentilhas. Era um campo onde estavam plantadas lentilhas, e eu particularmente gosto de lentilha, eu acho uma delícia, e é um alimento nutritivo, e acredito que aquele campo era uma plantação linda de lentilhas e que poderia alimentar muitas famílias, e também que, se aquelas lentilhas fossem vendidas, poderia gerar muito valor financeiro. Então aquele soldado, ao passar por aquele campo, ele pensou: poxa, isso tem tanto valor, eu não posso abrir mão desse campo de lentilhas para o inimigo. Então ele fez algo que impensável, né? Algo que ninguém faria. Ele decidiu, em vez de fugir com seus colegas, ele se virou contra o exército inimigo e sozinho, segurando a sua espada, começou a lutar contra aquele exército. Então cada soldado que vinha para cima dele, ele lutava e vencia e derrubava, lutava com o outro e vencia e derrubava, e com o terceiro e com o quarto. E porque ele tomou aquela decisão, ele notou que Deus o estava ajudando. Ele estava vencendo a um e a outro, a um e a outro, a um e a outro.
Outra coisa aconteceu. Os soldados, seus colegas, olharam para trás e viram seu amigo lutando sozinho contra aquele exército. E veja, estava funcionando, porque ele começava a derrubar um, derrubar outro, derrubar um e derrubar outro. E ele estava vencendo, e aqueles soldados vendo aquilo se motivaram a voltar e se juntar a ele naquela batalha. Então um voltou e começou a lutar, outro voltou, e de repente já eram 10, já eram 15, já eram 20, e de repente todos aqueles soldados que estavam fugindo resolveram voltar e lutar naquele campo de lentilhas. E finalmente a batalha se voltou em favor deles e eles conseguiram vencer o exército inimigo. A primeira coisa que nós devemos fazer para vencer a batalha da mente é tomar uma decisão. Porque foi isso o que o soldado fez. Nesta analogia, a sua mente é o campo de lentilhas. A sua mente é tão valiosa. Tudo que você decide fazer passa por ela. Os seus sentimentos estão no âmbito da sua mente. As suas boas intenções estão ali. E também é um campo fértil para que você tenha pensamentos negativos. E você sabe que os pensamentos negativos, eles podem afetar todas as áreas da sua vida. E como eles são negativos, necessariamente vão afetar negativamente as áreas da sua vida. Se você quer ter sucesso, como pensar em fracasso? Se você quer obter paz em seu casamento, como ficar pensando em separação, separar? Você acha que isso vai levar você a um bom resultado? A um relacionamento feliz? Se você pensa em alcançar um sonho, você vai colocar em sua mente pensamentos que digam que você não vai conseguir? E esses pensamentos, porventura, vão te ajudar a alcançar aquele sonho? É claro que não. Pensamentos negativos, de tristeza, de baixa autoestima, eles trabalham contra você. E se eles tomarem o seu campo de lentilhas, você vai perder o controle das áreas da sua vida. Então é por isso que a primeira coisa é a seguinte: tomar uma decisão. Plantar os seus pés no campo de lentilhas e batalhar em favor da sua mente. Saiba que a sua mente é sua e ninguém tem direito sobre ela. Nenhum pensamento tem direito sobre a sua mente, ainda que esse pensamento pareça que seja seu. Sabe, todo pensamento negativo parece que é você mesma que está falando para você. Parece que é você mesmo que está dizendo que você é um fracasso. Por isso que ele é bastante persuasivo. A mente te convence muito facilmente porque ela diz que é ela mesma, que é você mesmo que está dizendo que você é um fracassado. Mas você precisa fazer um exercício, se separar desse seu eu que diz o negativo a respeito de você e olhar para ele e dizer: você não sou eu. Sim, você deve se separar dele em sua mente e dizer: você que está dizendo a negatividade, que eu sou fraco, que eu não consigo, que eu não vou vencer, está dizendo isso ao meu respeito, você não sou eu. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É isso que você é. Você é aquilo que Deus diz que eu sou. Deus não criou você para andar em derrota e nem para acreditar em pensamentos que dizem que você não é vitorioso, que você vai perder, que a sua vida está fadada ao fracasso, que existe um karma que está decretado sobre você e que tem que se cumprir sobre você, e aí você tem que sofrer a vida inteira. Não, você tem que acreditar que você foi destinado à vitória. Nós somos mais do que vencedores, e o mais que vencedor é aquele que já tem a vitória decidida para ele. E ele vai lutar apenas para cumprir protocolo, porque ele já é vencedor. O meramente vencedor é aquele que tem que lutar para ver se ele vai conseguir obter o troféu. Mas o mais que vencedor, Deus já disse a ele: já te dei a vitória. Vai lá, meu filho, que você vai vencer. Mas não digo que vai ser fácil. Então veja só, este soldado, ele decidiu permanecer e lutar por sua mente. Então, qual o exercício que você pode fazer para lutar pela sua mente? Você deve substituir os pensamentos negativos pelos pensamentos positivos. Lembre-se de reconhecer que esse eu que diz que você não presta, de que você não consegue, de que você é uma pessoa de baixa categoria, medíocre, ou o que quer que ele invente, esse eu não é você. Esse não é o seu eu verdadeiro. Você é aquele que decide pensar positivamente. Quando você decide: não, esse pensamento negativo não é meu, esse pensamento negativo não me pertence. Quando você decide pensar positivo, você diz: eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou abençoado.
Ainda que esse pensamento diga que não, ainda que as circunstâncias digam que não, eu sou cheio da força de Deus em meu interior. Eu consigo. Eu sou querida, eu sou amada por Deus. Deus não me criou para ficar perdida em meus pensamentos. Deus não me criou para ficar me sentindo abandonada e triste. Deus me criou para ser feliz apesar das batalhas. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, vamos para a segunda coisa que fez com que aquele soldado tivesse vitória em seu campo de lentilhas, que foi permanecer lutando. Quando você decide lutar pela sua mente, você deve substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, palavras negativas por palavras positivas. Você deve até confessar com a sua boca aquilo que é verdade ao seu respeito, ou seja, aquilo que Deus diz ao seu respeito. E você deve permanecer fazendo isso até a vitória. Você não entra em uma batalha pensando em desistir. Aquele soldado não plantou os pés ali naquele campo de lentilhas para falar: vou ficar aqui 5 minutos e se der certo eu continuo, se não der certo eu corro. Com esse pensamento ele ia ser derrotado. Mas ele plantou os pés ali: eu só saio daqui quando tiver obtido a vitória. Sabe, a mente é sua, você não deve dá-la a ninguém, porque é algo que pertence a você e apenas a você, tá? Então, você deve persistir lutando pelo seu pensamento, e tem dias que o pensamento parece que tem força própria. Parece que o pensamento negativo, né, a tristeza, a depressão, ela parece que é mais forte que você. Mas ela vai parecer mais forte se você desistir, desculpe. Ela vai parecer mais forte. Mas quando você plantar os pés para lutar, a luta vai ser pesada. O pensamento vem dizendo: você não presta para nada, e você vai dizer: eu presto sim, pelo contrário, eu sou mais do que vencedor. Você está errada, mente mentirosa. Você está errado, eu mentiroso. Não é isso que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, e a vitória está para mim. Eu sou uma pessoa amorosa, abençoada e forte. É assim que você vence em sua mente, e você não deve desistir, porque tem dias que são mais difíceis que os outros. Naquele dia mais difícil é que a luta é mais renhida, e você vai permanecer vencendo, permanecer declarando vitória, porque o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem um alívio. Muitas vezes é quando desperta o sol do outro dia que você começa a ver aquele alívio em sua mente. Sabe, o exército inimigo desistindo de batalhar contra o campo de lentilhas, eles fugindo agora porque você resistiu, você decidiu não fazer o errado, você decidiu não se vingar, você decidiu deixar que a vontade de Deus fosse feita dentro de seu coração. Essa é a segunda coisa que deve ser feita. A primeira foi tomar a iniciativa de lutar pela sua mente, a segunda é permanecer lutando até vencer, e a terceira é crer que Deus vai mandar o reforço. Você vê que o soldado ali estava lutando, e se ele não persistisse, não ia dar tempo de que seus colegas vissem que ele estava lutando e voltassem para poder ajudá-lo. Então você deve permanecer lutando, porque no outro dia é um novo dia. No outro dia sua mente vai estar mais fortalecida. Aquela nuvem negra de pensamentos tristes, ela vai se dissipar, ela vai pelo menos diminuir. Mas você deve permanecer até lá, não pode tomar decisão precipitada. Continue declarando o bem a seu respeito. Não pense que você está se enganando, mentindo para si mesmo. Quem está mentindo é o inimigo. É o exército de pensamentos inimigos que estão tentando invadir ali o seu terreno de lentilhas. Então, tome iniciativa, persevere até o momento em que Deus vai mandar o reforço. Deus vai mandar o reforço, mas isso precisa de tempo. Continue lutando e perseverando. Nesse primeiro vídeo do qual eu falei, esse vídeo anterior, eu contei algumas situações e me expus um pouco, não é? Mas às vezes você passa por uma situação em que você tenta diferentes negócios, como é o meu caso. Tentei alguns diferentes negócios durante boa parte da minha vida, né? São vários negócios que eu já tentei, pequenos negócios, né? O último negócio mais importante que eu participei foi a venda de atacados num box em um mercado aqui da minha cidade. E eu permaneci ali alguns anos batalhando bastante para que aquele negócio permanecesse. E
ao fazer as contas, eu notava que estávamos indo de ladeira abaixo. Porque se você vê que os seus gastos estão sendo maiores que os seus ganhos, você vê que a coisa vai só piorar, né? E eu já não tinha ali um capital de giro e a coisa estava degringolando realmente. E eu lutei com fé, com oração, para poder, e claro, com trabalho, né? Primeiramente, para poder vencer aquela situação. Porém, realmente tivemos que fechar as portas e eu tive que ir para casa sentindo a dor da derrota. Mas não é porque você teve alguma derrota que você é derrotado. Aquilo é apenas fase. Veja, o soldado de que nós estamos falando, ele estava fugindo. Aqueles soldados de seu exército, eles notaram que estavam mais fracos do que o exército inimigo e começaram a fugir. Olha, existem situações que você foge e não se envergonhe disso. Mas se envergonhar, tá tudo bem, sinta essa vergonha. Deixe aquela dor existir, acontecer, para que ela possa também passar. Fuja um pouco para que você recupere as forças e de repente você vai passar pelo campo de lentilhas e vai notar que você está deixando muito para o inimigo. Tá? Mas dê a si mesmo um tempo de poder fugir um pouco, de poder entrar num quarto e ficar ali algumas horas sem fazer nada, apenas recapitulando a sua mente, apenas decidindo quais os pingos nos is que você deve colocar. Fuja por um pouco, ainda que você tenha vergonha, para que depois você volte mais forte, tá? E voltando a falar do meu comércio, eu tive que ir embora e fechar as portas do meu comércio sem saber o que eu ia fazer. Mas eu acredito no seguinte: Deus me sustenta e meu futuro está nas mãos dele. Então Deus tem me sustentado. Então todos os dias eu tenho a comida na mesa, nós temos aquilo que nós necessitamos, eu e minha família, e eu continuo acreditando e sonhando. Se você persevera ali no seu campo de lentilhas, em algum momento a batalha será vencida por você e a vitória chegará. Então eu compartilhei essas histórias aqui e gostaria muito de que você curtisse isso, se isso foi edificante para a sua vida. Você pode compartilhar também essa história com outras pessoas se você acredita que essa história vai ser edificante para alguém, tá? E também recomendo que faça um comentário também sobre se você já passou alguma situação na sua mente em que você precisou lutar. Então eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo. Assista outros vídeos do nosso canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.